Não faz Copa do Mundo com o hospital. É que nós precisamos fazer disso um motivo de orgulho para o nosso país. Agora tem gente que acha que não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Sabe, olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso. Eu coloquei o Lula no início justamente porque ninguém, repito, ninguém representa melhor a corrupção no Brasil do que o senhor Luiz Inácio Presidiário Lula da Silva. O verdadeiro motivo para tudo isso que está acontecendo lá em Manaus é justamente a corrupção. O preço por não se interessar por política é justamente ser governado por aqueles que se interessam. E nisso entram muitos vagabundos, muitos bandidos, oportunistas, sociopatas e sanguinários na política. O governador do Amazonas, que é justamente o senhor Wilson Lima, o Wilson xará do ex-governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, que também teve uma atuação ridícula aqui no Rio de Janeiro, contudo indicando que ele está envolvido, que liderou um esquema de corrupção aqui no Rio de Janeiro. E é exatamente isso que está acontecendo lá em Manaus. O governador do Amazonas já teve a sua prisão decretada pela Polícia Federal. Ou seja, a Polícia Federal abriu uma investigação e já concluiu que o governador do Amazonas é um bandido. E nessa investigação, ele supostamente teria superfaturado a compra de 28 respiradores, sendo que esses respiradores foram comprados numa loja de vinhos. Exatamente isso que você ouviu. Esses respiradores foram comprados numa loja de vinhos. Que é o que está faltando lá em Manaus atualmente. Ele comprou superfaturado em uma loja de vinhos. E ainda tem gente que fala o seguinte: rouba, mas faz. Isso não existe. Porque a partir do momento que você rouba, a partir do momento que você paga 4x numa coisa que era para você pagar x, sendo que esses 3x serão repartidos aí entre políticos, empresários e todos os outros tipos de vagabundos, você deixou de comprar mais 3x daquele equipamento, ou daquele medicamento, ou de qualquer outra coisa. Se a gente for considerar que cada x desse era para uma pessoa, então 3 pessoas ficaram sem o seu respectivo atendimento para aquela necessidade. A secretária de saúde de Manaus também foi presa. E a Polícia Federal executou 8 mandados de prisão. E muita gente tenta botar a culpa no Bolsonaro. Só lembrando para essas pessoas que o STF decidiu que as decisões a serem tomadas a respeito do Covid fica a cargo dos estados e municípios. O governo federal, nesse caso, só pode doar o dinheiro. E isso o governo federal fez. O governo federal disponibilizou apenas para o combate à Covid-19 250 milhões de reais. Sem falar nos outros 750 milhões que foram repassados para que fossem usados em outras necessidades. Ou seja, o governo federal fez o seu papel. Nunca deixou de fazer. Nunca. E mesmo assim os oportunistas tentam culpar o presidente por isso que está acontecendo lá em Manaus. Não só o presidente, mas também a base do governo. Os deputados que apoiam o governo, os youtubers, os influenciadores, os conservadores de forma geral. A gente tem reparado, não só aqui no Brasil, como também lá nos Estados Unidos, movimentos para calar e assassinar a reputação dos conservadores. O presidente Donald Trump está nesse momento sendo vítima disso. E aqui no Brasil, os oportunistas estão atacando o presidente e os deputados que englobam a base do governo justamente por serem contrários ao lockdown. Eu também sou contrário ao lockdown. Justamente porque as pessoas que podem, sim, elas fiquem em casa. Agora, a maior parte dos brasileiros, aqueles que não possuem a condição de ficar em casa, que precisam sair para trabalhar, para buscar o seu pão de cada dia, para comprar comida para os seus filhos, que não podem ficar em casa, ninguém tem o direito de trancar essas pessoas dentro de casa. Como já diria o Thomas Jefferson, o preço para a liberdade é a eterna vigilância. Nada é mais importante do que a sua liberdade. Nada, nada. Não tem absolutamente nada que seja mais importante do que a sua liberdade, o seu direito de ir
e de vir, e de tomar suas próprias decisões, de saber se você pode sair de casa, se você não pode sair de casa, se você deve trabalhar ou se você não deve trabalhar. E é óbvio que eu sou extremamente contrário a um governador ou a um prefeito te trancar dentro de casa, soldar portas para que você não possa abrir o seu comércio e trabalhar. Você pode, nesse momento, ser favorável a isso, ser favorável a que um governador, a que um prefeito diga o que você pode ou não fazer. Só que o que acontece? Pode ser que lá na frente, por um outro motivo que você não concorde, o governador e o prefeito também queiram dizer para você o que você pode ou não fazer, queiram cercear o seu direito de tomar a sua respectiva decisão. Pode ser que naquele momento você seja contrário, mas aí já será tarde demais, porque lá atrás você já deixou que ele violasse o seu direito básico, que é a sua liberdade. O presidente vem sendo atacado de forma covarde, assim como deputados da base, como a senhora Bia Kicis, o Eduardo Bolsonaro, o Daniel Silveira, a Carla Zambelli, o Carlos Jordi, porque esses esquerdistas, esses políticos, esses oportunistas, que hoje atacam o presidente e a sua base, eles atuam como hienas, de forma covarde, atacam em banda. Atacam até mesmo com ódio do bem. E a gente sabe que o que está por trás de tudo isso não tem absolutamente nada a ver com o interesse ou a preocupação desses políticos de esquerda para com as vidas que estão sendo perdidas lá em Manaus. Não tem absolutamente nada a ver. É justamente um ataque articulado para derrubar o presidente Jair Messias Bolsonaro, para tirar Jair Messias Bolsonaro da presidência da República. É esse que é o objetivo. Tudo que acontece de errado no Brasil, tudo que acontece de ruim, e agora até mesmo o que acontece de ruim lá nos Estados Unidos, tentam fazer uma correlação com o presidente Bolsonaro. Tentam criar motivos, inventar fantasias para que se abra um processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Presidente esse que não tem ninguém, absolutamente ninguém, que possa dizer que em algum momento ele tentou violar a sua liberdade, o seu direito de opinar, o seu direito de ir e vir. Pelo contrário, quem faz isso é o STF, quem faz isso é o governador de São Paulo, quem faz isso é o prefeito Bruno Covas. A gente precisa apontar quem são os verdadeiros culpados. Nisso, vale também a gente falar sobre o Partido Comunista Chinês, que foi lá onde tudo começou e que, por ser uma ditadura, por ser um país que não respeita as liberdades individuais, que não tem liberdade de imprensa, que os seus opositores, as pessoas que criticam o governo, simplesmente desaparecem, somem, justamente conseguiu esconder dados lá no início da pandemia, que começou lá em Wuhan, que poderia ter salvado muitas vidas se o governo chinês, se o Partido Comunista Chinês tivesse adotado transparência desde o primeiro caso de Covid-19, muitas vidas seriam salvas. É por isso que eu sempre falo, corrupção mata, e mata muito. Não elejam corruptos, não elejam vagabundos, não elejam vermes, não elejam hienas. E aqui vai minha consideração, meu carinho, meu amor, minhas orações para todos que estão internados lá nesse momento, lá em Manaus, que estão sofrendo com essa pandemia, que estão sofrendo com essa doença. A gente sente muito por todas essas vidas que foram perdidas lá. A gente sente muito por todos esses que estão lá, que estão sofrendo nesse momento. Morrer asfixiado, morrer sem oxigênio, é uma coisa horrível. Então é isso, pessoal. Desde já agradeço. Peço que, se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever no nosso canal. Ative as notificações do sininho, deixa aquele like, porque isso vai ajudar muito no crescimento e no desenvolvimento do nosso trabalho. Valeu, galera!